a gente poder estar aqui reunido, né, na presença de Jesus, e por isso mesmo temos a certeza de que Ele está aqui em meio a nós. Os gregos conceituam a felicidade como aquilo que basta por si mesmo, de per si, né, e isso a gente pode imaginar estar no lugar sem que tenha algo para comer, para beber, né, onde você não pode falar mal de ninguém e ainda a gente gostar de estar como aqui. Significa que bastante coisa para a gente, né, de reflexão, do nosso aprimoramento. Mais uma vez, tudo no mundo funciona em frequência, tudo vibra, desde o átomo até o universo como um todo, né? Galáxias vibram, o nosso pensamento vibra, as nossas células vibram na mesma frequência que nós impusermos a ele para ficar. Se nós estivermos com pensamento negativo, estaremos ligados no nosso radinho, na rádio desgraça. Se não, se tivermos um pensamento elevado, nós estaremos na rádio salvação, algo do tipo, tá? Desde o momento em que nós tomamos a decisão de vir, e a partir do instante que nós passamos por aquele portão, nós somos assistidos por mentores espirituais nossos, tá? Para quem ainda não está acostumado com a palavra mentor, a gente pode chamar de anjo da guarda, né? Anjo guardião, como queiram. Mas para que ele possa estar conosco de fato, ou seja, atuar sobre nós através de inspirações, através das sugestões boas que eles sempre nos dão, é necessário que a gente pegue a nossa chavinha, o nosso radinho e sintonize na rádio salvação e não na rádio de desgraça. A gente sempre brinca que se fosse para falar mal de alguém, a gente não precisaria fechar os olhos, concentrar, relaxar as nossas pernas, etc. Saberíamos de corte, fala alguma coisa e pronto, então a gente sai falando. Por quê? Porque a gente treina muito. A gente treina menos manter a concentração, a gente treina menos elevar o pensamento, mas a gente consegue, através, cada qual pode fechar ou não os olhos, elevar o pensamento a Jesus. Eu brinco que quem não consegue lembrar tem uma cola ali mais ou menos, de uma aparência sugestiva da figura dele. Então a gente vai visualizando a figura de Jesus, mas mais do que visualizar, é experimentar. Quando a gente diz elevar o nosso pensamento, é nos tornar mais próximo dessa vibração boa, dessa vibração santa que ele nos envolve, né? Então a gente vai nos colocando a essa disposição, elevando o nosso pensamento, sentindo, experimentando esse envolvimento espiritual de Jesus, com muito amor e muito carinho, nos envolve esse irmão maior. Aqui pedimos que nos inspire, nos ilumine para que possamos bem compreender as palavras do seu Evangelho e mais do que compreendê-las, possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Pois bem, hoje o tema é crises atuais do mundo, tá? Vamos ver um pouquinho disso aqui. É curioso porque quem nasceu no Brasil, desde que é bebê, já deve ter ouvido falar de crise. Alguma, de algum tipo, pelo menos, né? A todo instante a crise, toda hora tem alguma crise, e nesse mundo também a todo instante tem uma crise, não sei de onde, a crise não sei do que. Se não for financeira, né? Se não for moral, a gente está falando das nossas próprias, tá? Vamos entender um pouquinho desse próximo. Crise, do latim crisis, momento de decisão de mudança súbita, está lá no Wise. Existência intermitente de crise. Vamos lá. Crise, pico do processo desarmonizador. Então, tem um processo em desarmonia. Quando chega no seu pico de desarmonia, a gente costuma chamar de estar em crise. Situação caótica, sem controle, gerando medo, desequilíbrio social, pessoal e abusos generalizados. Conotação psicológica de desgraça. E quando a gente fala desgraça, não é um palavrão, é aquele desprovido da graça divina ou de Deus. Tá? Predomínio das emoções sobre a razão e da contaminação social, por ideias negativas e dilapidadoras das forças morais das pessoas. Momento de crise, perda de controle, medo, desequilíbrio, predomínio da emoção sobre a razão. Quem aqui não está em crise? Né? Quem aqui passa por um momento e fala assim, eu estou de boa, hoje não estou. Esse negócio de crise não me pega, né? Então vejam o quanto é importante a gente entender isso, porque a todo instante isso nos circunda, nos envolve e nos draga para dentro das nossas situações que a gente acha que não tem como sair. Fica mais importante o pico dessa desgraça, tá? Do que propriamente as soluções. A gente não consegue enxergar, né? Vamos ver. O que o Espiritismo nos auxilia para poder entender isso aqui? Vamos começar mais ou menos do começo. Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai.
Quem sabe o que significa isso? É o mundo evolutivo, né? Exatamente. Diversos graus de evolução dos mundos. Diversos graus de evolução dos habitantes desses mundos evolutivos, desses estágios evolutivos. Então, o nosso planeta, que já foi um mundo selvagem, né? Um mundo em construção, passou por um mundo de provas e expiações, onde ainda estamos, e caminha para um mundo de regeneração. Mundo de provas e expiações, predomínio do mal, mundo selvagem, predomínio da selvageria, da falta do raciocínio, tá? Do instinto. Do instinto, né? Quando é que deixa o ser humano deixa de ser selvagem, tá? Do sentido de, pensa lá atrás da caderna, tá? Lá para trás. Quando é que se deixa de ser mundo selvagem e passa para ideia ou idade hominal ou homo sapiens sapiens? Quando você passa a fazer escolhas. Bicho faz escolhas? Conscientemente não. Aliás, Humberto Roth diz que o ser humano é o único ser conscientemente feliz ou infeliz. Todo o resto da criação é inconscientemente feliz, porque segue simplesmente o instinto. A gente, quando para bagunçar, o que eu faço? O instinto é uma coisa boa, um instinto maternal, um instinto de sobrevivência, sem dúvida nenhuma. Mas quando a gente usa a escolha para fazer esse instinto surgir de uma maneira ruim, aí danou-se. Tá? Portanto, quando eu digo escolha, eu estou desenvolvendo lá atrás o meu livre arbítrio. Eu posso escolher o que eu quero. Tá? Neste mundo atual, ainda de provas e expiações, nossa, Fernando, mas disseram que o terceiro milênio haveria um mundo de regeneração onde o predomínio do bem sobre o mal, das questões espirituais sobre as questões materiais. O outro mundo de provas e expiações é o predomínio do mal sobre o bem. Predomínio do mal sobre o bem, predomínio da matéria sobre o espírito, predomínio daquilo que é temporário sobre aquilo que é imortal. Como é que a gente está? A gente habita qual mundo? Acho que ainda não foi de pé, não tem assim. Se a gente está no mundo de provas e expiações, significa dizer que a nossa vibração, o nosso radinho está conectado onde? Na rádio desgraça. Na rádio desgraça. Significa dizer que ainda há um predomínio maior do mal sobre o bem, mas eu não faço nada. Mas pensa, tem vontade? Tá? Porque no mundo espiritual o que vale é o pensamento, é o seu desejo e intenção que você coloca naquilo. Pois bem, há muitas moradas na casa do meu pai, um mundo de provas e expiações. Portanto, este mundo ainda que está progredindo. Mas faz tanto tempo que eu ouço falar disso, né? Pois é, mas não dá salto. Para esfriar só esse planeta que levou 3 bilhões de anos só para esfriar. Para a vida surgir eu estou tanto, e até chegar no estágio que nós estamos. Se nós estamos no mundo de provas e expiações, é natural que venhamos esperar crise. Picos de desequilíbrio, picos de desarmonia, picos de tristeza. São as nossas crises. Se não só sociais, as pessoais. Todos nós temos. Entrei em crise, estou em crise desde a hora que eu acordo. Às vezes a gente acorda, aí fala assim, olha, bom, hoje eu tenho que fazer não sei o que lá, de repente surge um telefonema, ou você pensa alguma coisa, ou vê uma notícia, acabou o dia. Eu elevei o meu pico de desarmonia assim que eu acordei. Isso se eu não acordei com insônia no meio da noite, já comecei a desgraça na cama mesmo. Tá? Se nós estamos no mundo de provas e expiações, portanto, é natural que crises aconteçam. E é daí a grande importância de a gente entender o motivo e como a gente deve lidar com isso. Bom, mas se é necessário e natural que crises aconteçam, quer dizer, é natural, vamos ver por que é necessário crise. Vamos ver por quê? Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vier. Crise é igual escândalo, é necessário que exista. Quem gosta que exista, o escândalo é alguma coisa difícil, alguma coisa ruim que acontece. Tá? Vamos colocar assim. É necessário. Se ainda assim a gente não anda adiante na nossa evolução, sem isso a gente se estancaria. Mas na verdade, esse aguilhão, aquela vara de Xuxa Boi, que tem inclusive passagem no Evangelho,
tá? Para que ele ande adiante, tá? É as dores que nos provocam. E essa dor é tão mais doída ou tão mais frequente quanto mais eu deixar de observar as leis naturais, as leis divinas. A gente acabou de falar uma aqui agora. Qual é que eu acabei de falar? Escolha, livre-arbítrio, tá? Mas tem uma outra ainda, que essa de escolha você pode escolher. A gente brinca que nem Deus manda na gente. Pode fazer o que você quiser. Só que tem consequência. E aí entra uma outra lei, que é a de causa e efeito. Se eu vou plantar, não querer colher, não tem como. Da justiça dos homens, a gente pode esconder para não ser submetido às consequências. Da justiça nem sempre consegue, às vezes sim, às vezes não. Da justiça divina, a gente não vai escapar. Das leis naturais, ação e reação, tá? O efeito é imediato. Das leis morais, não necessariamente, é outro tempo. Pode ser nessa encarnação, pode ser na outra encarnação, mas indiscutivelmente e sem poder evitar, eu vou passar por isso. Vou colher aquilo que plantei. Se nós sabemos que estamos no mundo de provas e expiações, que nós estamos aqui para nos tornarmos uma versão melhor do que fomos, e essa já é, a gente sempre diz, porque é verdade, essa é a nossa melhor versão daquilo que nós, de todas as nossas existências por aqui, por incrível que pareça, tá? Mas e nós temos que aproveitar disso para que a gente se torne uma versão melhor do que nós fomos ontem, do que nós fomos, e assim por diante, tá? Sabendo que crise é de virar, sabendo que neste mundo sofrerei. Não, por que eu sofrer? Minha vida está tudo bem, eu tenho estabilidade financeira, eu tenho não sei o quê. Aí fica doente, ou alguém que você ama fica doente, ou alguém que você ama desencarna, ou a expectativa da vida finita do corpo te dá uma interrogação, uma incerteza e, portanto, muitas vezes uma tristeza. Está chegando, tá? É um momento de crise, é um momento de desequilíbrio. Dentro daquilo que a gente veio trazer, o que o Espiritismo pode nos auxiliar nesse sentido, explica-nos que neste mundo é um mundo de provas e expiações, que isso vai acontecer, que nós passaremos por perrengue, se não a todo instante, alguma vez iremos passar, tá? Como é que a gente pode evitar isso? Nunca me canso de dizer, de repetir, inclusive para mim, as orelhas mais perto da minha boca é a minha, de que quando perguntado ao Chico Xavier do programa Pinga Fogo de 1970 alguma coisa, ele dizendo sobre o mentor dele, o Emmanuel, que o acompanhou por quase toda a sua encarnação aqui. Falei, então quer dizer que ele te trouxe a paz? Perguntaram para ele. Ele me trouxe entendimento. O que é paz no mundo de prova e expiação? É não passar pelas provas, pelas expiações? Não tem como. O nosso estágio vibracional implica que a gente atraia isso. Mas eu posso ter entendimento pelo qual eu estou passando. Eu posso entender que aquilo que eu não consigo mudar eu aceito, e aquilo que eu consigo mudar farei da melhor maneira possível. E eu aceito lá no Evangelho, o bem e o mal sofrer. Eu aceito, não falo nada, mas vou te falar uma coisa, não quero saber mais de ninguém. Esse é o mal sofrer. O exercício de desenvolvimento de virtudes trazido pela dor, tá? Não será bem executado se a gente ficar reclamando. E a gente é campeão mundial de reclamação. Mas eu vou te falar, hein? Ao invés da gente arrumar a solução, eu foco a minha energia em reclamar. Pouco foco é em solucionar. Quanto mais difícil, menos foco na solução e mais na reclamação. Porque se eu reclamo, eu pego o problema e falo assim, ele é um problema que me aflige, mas não é meu, ele é externo, alguma coisa está fazendo isso que me atrai. Eu deixo de enxergar em mim a única pessoa capaz de solucionar. Mas é difícil, mas muito difícil. Muito. O Espiritismo e o Evangelho redivivo, ele não é exatamente um remédio para você tomar a hora que chega a crise. Ele é vacina. Cristo é vacina.
Cristo nos ensina a gente lidar com as dores. Por isso ele disse: edificai a casa sobre a rocha. É uma preparação contínua. Mas não é que eu falo assim: bom, eu vou fazer o curso de médico, fazer o curso de evangelho, fazer o que? Eu já construí minha casa sobre a rocha. Que nada! Porque cada hora aparece uma tempestade diferente, uma prova diferente que eu tenho pelo que passar. Construir a casa sobre a rocha e não sobre a areia, que diz vieram os ventos e as tempestades, e a casa foi a ruína, é a passagem do Evangelho. Eu construí sobre a rocha, advirão crises, dificuldades, mas eu terei o entendimento, a minha estará alicerçado ao meu jeito de enxergar na palavra de Jesus. Fácil? Não. Mas, mais uma vez, dentro do mundo de provas e expiações, eu havia dito que há a predominância do mal sobre o bem. Qual o mal? Do homem. Qual o mal? O nosso. Começa pelo nosso. Mais uma vez, não canso de, porque isso me chocou quando eu li. Eu acho que é nos Mensageiros, o segundo livro da coleção da André Luiz, Nosso Lar depois dos Mensageiros. Tá? Ele narra que ele, se não me engano, o Alexandre, que era o mentor que eu acompanhava na época, eles vêm em missão à Terra. Vamos lá. Orbe evolutivo, planeta Terra, mundo de provas e expiações. Não é só o chão que a gente pisa. É toda a psicosfera, é todo o entorno. Quando se desencarna e passa no estado errante de espírito, você frequenta ainda este orbe evolutivo. Tá? Tem os planos, mais ou menos, mas ainda dentro dessa mesma série. Tá? Série repetente aqui nossa. Tá? E eles saem de uma zona mais elevada e vão penetrando. Então eles vão volitando. Deve ser massa voar desse jeito. Só que eles vão chegando aqui mais perto e crava. O André Luiz não tinha 4x4 do Alexandre, tá? Eles encravam. Ou seja, não consegue mais transpassar a densidade da onde estava se chegando. Que densidade é essa? Nevoeiro? Poeira? Não. Densidade de pensamentos ruins. Agora, quem é que faz isso? Vai ser porra aí, não presta. O mal geral é a somatória do mal individual. Lembra do pensamento? Nosso pensamento vibra? Toda vez que eu penso, eu faço vibrar as minhas células, eu faço vibrar o meu entorno. Tá? Eu tenho ideoplastia. Eu manipulo o fluido que me envolve ou envolve qualquer lugar. Se eu sou responsável, então assim, não, mas eu não faço mal para ninguém. Pensou mal, você pegou a fumacinha, contribuiu. Seremos responsáveis por isso. Pensou bem? Contrário. Então fica reclamando que mal fizeram. Não, tá aqui pedra na cruz e vai falar, mas tá. E acertou. Então, o que acontece? Reclamarmos, nós temos primeiro admitir a nossa responsabilidade sobre o meu mundo. Alguns dizem que nós temos exatamente o que nós queremos. Vai procurar. Mas quem falou que eu quero isso aqui, rapaz? Então, sofrimento lazarento aqui, não quero saber mais disso aqui. Pois é, mas estou fazendo o que para resolver? Estou reclamando que é uma beleza. Estou ficando ruim que é uma beleza. Não vou ser mais bobo de ninguém. Tá? Então eu estou fazendo exatamente o contrário, porque mais uma vez eu estou solucionando os meus problemas, ou achando que eu posso solucionar meus problemas com os meus defeitos. E mal não se paga, ou se resolve com mais mal, se paga com amor. Aí vem Jesus dizer para a gente o seguinte: você está nesse mundo de provas e expiações, tá? Eu vim te ensinar uma coisa nova. Eu vim mostrar para você que quando você quiser resolver um problema, você não vai usar defeito, você vai usar virtude. E como é que ele ensinou isso? Amai. Pronto. Família. Estamos longe, tio. Tá? Mas é treinando.
Como é que você treina? Não revida. Tá? E aquele negócio de oferecer a outra face, tá? Não é para dar outro cara, para tomar outro tapão. Para você ver o outro lado. Veja o outro lado. Tem dois. E Jesus usa muito isso, né? Lembra da palavra da rede? Os caras estão jogando, não pega nada, no final joga do outro. Ó, encheu. Ele sempre fala, esquerda e direita do pai. Está sempre falando de lado. Tem as duas coisas para a gente pensar, para ver. Você está fazendo de um jeito que não está dando certo? Muda. Tá. Então vamos lá. No livro dos Espíritos diz o seguinte, e na revista Espírita também, de 1860. Tá? Então a gente está falando de cristianismo de 2000 anos atrás e o outro de quase 2 séculos atrás. Tá? Somos pelo nosso tipo de evolução no momento que nós estamos. Ao mesmo tempo, olha só, olha a polaridade que habita na gente. O espiritual e o hominal ainda, o instinto e o sentimento. Tá? Bons e maus. Quem que é só bom? Ninguém. Quem que é só mal? Ninguém. Somos justo e injusto. Não sou injusto. Tá? Por isso que a gente diz, se você tiver a possibilidade de ser alcançado pela justiça, tá? O que eu vou querer fazer? Me livrar. Quem é que fala? Pode levar isso dos homens. Ou vem, pode me punir que agora eu quero. Tá? Eu não, falando, não tira esse negócio de mim, cara. Tá? Corretos e incorretos. Isso somos nós. Leais e desleais, amorosos ou vingativos, dependendo do momento de quem interage conosco e de que nos favorece ou fere. Esses somos nós. Dentro da gente nós temos essa dualidade. Daquilo que ainda não consegui ser e daquilo que ainda não deixei de ser. Daquilo que eu busco aprimorar e daquilo que ainda estou preso. O que eu vou deixar falar mais alto dentro de mim? Que é mais fácil. O que é mais fácil? O que é mais fácil? O que eu uso mais? Os defeitos. A gente brinca de que agora está mudando o tempo, né? Cadê as blusas de frio? Estão lá, deixa eu tirar da mala, deixa no seu gasto. Estavam aqui, por quê? Porque eu não estava usando. Então agora eu vou começar a pegar as outras, virar e começar a usar. Então, os meus defeitos eu uso com mais frequência. Então, portanto, quando eu vou meter a mão na gaveta lá, eu já arranco o primeirão aqui, ó. Revida, bobão. Xinga. E as virtudes, que ainda não é a época, não chegou ainda a estação da virtude, brincadeira, claro que chegou, a gente vai deixando para lá, vai deixando de usar. Mas por que eu não uso virtude, Fernando? É tão bom falar, né? Falando assim, ó, virtude, como é que eu não vou deixar de usar virtude? Porque é difícil. Significa dizer deixar de ser quem eu sou. Deixar de ser quem eu sou é riscar um monte de coisa aqui, ó. Aquilo que é quem eu sou. Eu tenho que admitir. Nós somos ainda. Está dentro da gente. Aí a gente está falando, né? Como busco superar os momentos de dificuldades, reconhecendo meus defeitos ou minhas virtudes. É raro acontecer. Provavelmente doerá quando a gente for buscar resolver os nossos problemas com virtudes. Por exemplo, não revidar. Tentar perdoar. Nem falei perdoar, tentar. Porque o perdão, ou a decisão de amar, eu chamei de decisão porque é isso mesmo. Porque se a gente ficar esperando, falar assim, eu estou em desequilíbrio, mas quando eu estiver bem, assim, ou significa dizer o seguinte, quando a crise passar, tá, e aí eu vou começar a amar, aí eu vou pensar em começar a aceitar mais as pessoas. Tá? Mas é o contrário. Aceitar as pessoas, amar, deixar de ser o que é o mecanismo que vai fazer com que a crise desapareça. Hoje eu não estou bem não vou no centro de jeito nenhum, quer saber? Preciso cuidar mais de mim, pensar mais em mim. Não vai dar certo, porque não é o mecanismo de solução. Você pode até entorpecer aquele instante de dor, buscando, falar assim, eu preciso comprar umas coisas para mim, porque eu estou muito triste, né? Ou eu preciso beber, eu preciso jogar, eu preciso sair, eu preciso fazer alguma coisa para matar o meu sofrimento naquele instante, mas não para resolver o meu problema. Significando dizer que quando passar aquela euforia que resolveu
que amainou aquele sofrimento, tá? Vai ocorrer um vazio, eu vou precisar de novo daquele, só que em dose maior. E a frustração será frequente. É isso que Jesus veio nos ensinar. Construir a casa sobre a rocha. Eu estou na areia, mais fácil. Tá? Seja qual for o comportamento que adotemos, o bem faz bem e sua ausência faz mal para quem age e ao seu redor. Uma coisa importante para a gente em relação à crise, e isso é importante para que a gente perceba o alcance que tem com as pessoas que a gente ama, que estão ao nosso redor. Ninguém sofre sozinho. Você vai atingir aqueles que você ama. Se você está numa dor ou num momento de crise, alguma coisa, vai atingir imediatamente. Se você estiver em desequilíbrio, então vai atingir imediatamente aqueles que você ama. Não tem como ficar só para você. Porque alguém já passou por isso, ou estando nessa situação, ou estando ao redor da pessoa que está sofrendo desse jeito. Um filho que esteja fazendo, ou um marido, ou uma esposa, alguma coisa, vai passar. Um irmão, não sei. A gente não sofre sozinho. Mas a gente também não é feliz sozinho. Porque se a gente estiver feliz, eu vou querer puxar. E quem já não passou por isso? Eu estou num momento muito difícil na minha vida. Agora a gente vai lá, vê aquelas pessoas só, todo mundo rindo que nem bobo. A boca aberta, cheia de dente, dando risada. Pelo amor de Deus, pô, povo idiota. Te faz mal ser feliz? Só que você está triste? Você quer tacar a tua tristeza lá também. Eu quero que alguém se identifique para aumentar o meu coro de reclamação. Quem está triste gosta de ficar perto de gente feliz? Sai fora, maluco. Eu não quero saber de nada, eu quero me isolar. Pois é, isolar. E a minha solução para o problema vai ficando para trás. Tá? O bem faz bem. E a ausência do bem faz mal. Está no livro dos Espíritos. O Espiritismo nos ensina mais uma vez. Como é que eu consigo fazer? Eu não consigo mudar o mundo. Mas aqui, pelo que eu estou vendo, pelo que eu conheço, nenhum de nós veio com essa missão. A gente veio com a missão de mudar o nosso mundo. Tá? E a gente não pode falhar miseravelmente. Porque se eu quero um mundo justo, se eu quero um mundo honesto, se eu quero um mundo bom, aquelas palavrinhas que eu sou, tá vendo? Se eu quero isso, se eu quero aquilo, eu tenho que ser, no mínimo, porque aquele mal geral não será contribuído com o meu mal individual. E eu tenho que fazer, pelo menos isso, eu tenho que cuidar do meu quadrado, pelo menos. Tá? Se não der conta, porque a gente não cuida do nosso quadrado, quer cuidar dos outros, mas cuidando dos outros para que eles façam atendo as nossas exigências e reclamações. Aí danou-se. Tá? Aí eu não melhoro a minha crise e aumento do outro. E aí como é que acontece essa história? Mais uma vez, a gente vem com um projeto de mudar, melhorar a nossa vida. Como é que funciona isso, mais ou menos, dentro da lei de ação e reação do mundo de provas e expiações? A gente veio aqui para conviver com aqueles que nos são credores e devedores. Graças a Deus nos dão um esquecimento do passado. Porque senão a gente não conseguiria exercer isso, tá? Ia arrumar mais encrenca com aqueles que a gente não conhece, e aqueles que a gente conhece de vidas passadas falam assim, nem vem, tá? Ou dizer, disseram-me que era até encontro, até a morte que separe. Ela morreu, tá? Nem vem que agora não tem de novo. Mas se não são apresentadas maneiras diferentes para aprender a lição. Então diz o seguinte, o Hamed, psicografado pelo Francisco do Espírito Santo, Conviver e Melhorar no livro, é muito bom esse livro. Nossas necessidades de ascensão evolutiva, eu preciso crescer. Como é que eu vou crescer? Atraem para nossas vidas indivíduos que têm interiormente fragmentos de lições ou de advertências que precisamos assimilar.
exatamente as pessoas que nos são mais difíceis ou que nós temos mais dificuldade, são essas as que detêm a peça do quebra-cabeça que falta para montar o nosso. Olha que doideira. Por quê? Porque eu preciso aprender a amar, eu preciso aprender a aceitar. Senão eu não evoluo. E ninguém vai evoluir sozinho. Essas pessoas ou situações, a gente vive num país, que eu comecei brincando, que é falar quem vive no país e ouviu falar de crise desde o começo. Esse contingente de social detém fragmentos necessários à minha evolução. Então tudo aquilo do qual eu reclamo, que eu perco a estribeira, que eu não aceito, que eu não sei o que lá, está aí os fragmentos. Ou para exercitar a minha paciência, a minha aceitação, o perdão, são eles. Aí eu pego essa mãozada de peças que eu não tenho para comprar, ou das figurinhas carimbadas que eu não tenho para preencher o meu álbum, taco fora. Pronto. Passei a existência incompleta. Não consigo. Repetir de ano. Volta na próxima. Só que aí fartando mais figurinha ainda, porque você tinha aquelas e mais alguns que deixou. Porque a gente, graças a Deus, a gente não tem que pagar tudo de uma vez. Já pensou? Tanto de treta que a gente já arrumou. E aí, para que eu possa sair de uma crise e exercitar todo esse exercício, eu preciso ter o estímulo positivo. Deixar de reclamar, deixar de ser pessimista, né? Porque o estímulo positivo é força criadora, é fé. Nesse dia eu ouvi até uma pessoa falar assim: você acredita perguntando para o outro? E o outro acha que é um religioso, você acredita em Deus? Eu falo, não. Você não acredita em Deus? Não. Acreditar é só uma ideia que se põe na cabeça. Eu tenho fé. Fé é vivenciar, experimentar. Pode ser uma semântica, tá? Mas é um conceito diferente da gente pensar. Você acredita em Deus? Eu acredito. Mas por quê? Não, porque desde quando eu nasci fala que Deus existe. Mas você experimenta. Como está? Existe até um tema de palestra. Como está o seu sentimento em relação a Deus? O mais distante possível, graças a Deus. Graças a Ele. Graças a Ele. Tá? Porque assim, a gente fala de Deus, um pai amoroso, sei lá, e eu brinco. Quem já sentiu de verdade amado por Deus? Fala assim, poxa vida. E não é só uma conquista, não. Tá? Não, comprei o carro, fala, Deus me ama. Né? Propriedade de Jesus, põe lá no adesivo, na roupa, Exu me deu. Tem adesivo disso aí. Aí não é. É sentir amado por Deus enquanto você está chorando. Você está louco, Fernando? Mas esse é o pai que está querendo para te trazer de volta. Olha só. Como é que é difícil a gente pensar nisso. Né? Mas como é que ele quer me trazer de volta fazendo sofrer? Não é ele, não. É você. É você que está se fazendo isso. Você não percebeu ainda? Tá bom, mas então obedeça às leis divinas de ação e reação, de causa e efeito, lei de amor. Lembrar tudo que a gente está falando pela rádio, da frequência, a lei de amor é que rege tudo isso. Tem no magnetismo a sua manifestação primária, grosseira, mas não deixa de ser, porque ela vai ser atrair. Nós seremos atraídos para aquelas pessoas que detêm fragmentos interiores necessários à nossa evolução ascensional. Elas nos atrairão para situações que eu estou evitando a todo instante para o desenvolvimento das minhas virtudes, mas que um instante vai chegar. É isso. Qual a diferença dos mundos evoluídos para os mundos menos evoluídos? Basicamente, lá eles obedecem às leis divinas. Aqui a gente tenta desobedecer, desobedece. Tá? Aí, como a gente está estimulando as pessoas, o estímulo mais positivo que tem é o Evangelho, a Boa Nova. Né? E lembrando que nós podemos ser a versão mais próxima de que alguém possa ter do Evangelho. O que é isso? Se você souber aprender, desenvolver a asa do conhecimento e a asa da boa vontade do amor para poder ensinar, pode ser que aquela pessoa jamais tenha ouvido algo a respeito daquilo. E pode ser que será a primeira e talvez a última vez que ela vai ouvir algo sobre Jesus ou sobre o Evangelho.
Não, mas aí está louco, não vai ler. Pois é, mas é experimentação, vivenciação. E você quer saber, deixar isso mais próximo da realidade? É coordenar aquilo que está falando com as suas atitudes. A minha, né? Com as minhas atitudes, com meus gestos. Aí sim, essa pessoa está lá próximo do Evangelho, que é a manifestação de Jesus, falando e agindo como tal. O estímulo com forma de caridade, a gente evitar nossas crises estimulando o bem, estimulando as pessoas, deixando de reclamar, deixando de travar nesse atoleiro do mal, né? E aí eu vou passar para vocês, por causa do horário, tá? No livro Paciência, se consegue através de PDF, tá? A crise acontece, e lá no fim ele diz, usa a paciência e a tolerância. Olha aí, ele não tem, mas desenvolve, vive a própria vida e deixe que os outros vivam a existência que o céu lhes concedeu. Uma forma de solução de crise, paciência, tolerância, viver a própria vida respeitando o livre-arbítrio do outro. Feito? Tem todo mundo em crise? Tem crise. Então vamos cerrando os nossos olhos, agradecendo a Deus pela oportunidade da reflexão. Nós possamos utilizar das várias sementes que foram espalhadas aqui hoje as mensagens dos nossos amigos benfeitores, usá-las para que possamos colocar a nossa casa em ordem, nossa casa mental, nossa casa moral, né? E que se diante de crise que advirão sem dúvida nenhuma, eu possa solucioná-las com virtudes que, ainda que primárias ou germinando dentro do meu ser, eu possa desenvolvê-las cada vez mais, porque aí sim eu estarei solucionando o problema e não apenas adiando. Que assim seja.